Fala, meu povo, tudo bem, gente linda? Trazendo mais um vídeo para você, mais um react aqui do canal com o Marcos Duval, né, gente? Marcos Duval aí que tá tendo ataques em cima dele. Tem as pessoas que acham que ele viaja na maionese, né? Mas eu acho que se ele viajasse na maionese não teria tanta coisa aprendida, né? Por exemplo, entrei no Instagram dele, tá fora do ar. Entrei no Twitter, tá fora do ar. Então tem alguma coisa aí errada, né? Não sei qual o lado que tá errado. Mas foram aprendidas muitas coisas dele. Inclusive, ele vai falar aqui sobre isso, sobre o STF também. Né? Vamos ver o que está rolando aí. Né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. E outra coisa, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, é muito importante, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui o que o Marcos Duval está falando, né? Sejam bem-vindos aí. Vamos lá, vamos. Eu tive que fazer algumas anotações para não esquecer, porque senão a como é que chama? O consórcio da imprensa vai dizer que houve, que não é verdade isso ou aquilo, como estão, né, o UOL, sei lá quem aí do consórcio da imprensa. Ontem foi quando colocou o nome do presidente Trump como eleito, eles começaram, o consórcio de imprensa, que são todos esquerdistas, começaram um ataque violento, principalmente, e sendo que eles chegaram até a nos consultar algumas semanas atrás, mas foi esperar o resultado do Trump para começar a soltar, para começar a queimar a direita. Tipo assim, tá vendo aí, o senador Maxwell mentiu, que o presidente Trump pode prender o Alexandre de Moraes. Inclusive, pessoal, ele está falando disso, mas é pura verdade. Inclusive, tinha jornalistas nos Estados Unidos de algumas emissoras que estavam chorando, chorando, você tem noção. Você procurar no Google, você vai ver. Gente chorando. Então o negócio tá feio aí, tá? Depois que o Trump entrou, a galerinha deu uma recuada boa aí. Vamos ver o que vai acontecer daqui a hora pra frente, né? Continuar vendo aqui o Marcos Duval falando. Bom, então eu vou explicar para vocês questão da OEA, da Corte Internacional de Direitos Humanos, também o Tribunal Penal Internacional, a ONU. Eu vou explicar por que, de forma reduzida, eu citei isso em algum lugar aí. Inclusive editaram, quero deixar claro aqui, que eu não tenho TikTok, e no TikTok editaram lá de uma forma dizendo que eu estava acusando Alexandre de Moraes pelo atentado contra o Trump. Eu nunca disse isso. Nunca disse isso, e isso não tem verdade nenhuma. Porque quando eu falo para vocês é porque quando eu tenho provas, e aí eu falo que houve ou que não houve. Mas essa questão do Alexandre de Moraes envolvido com aquele atentado do Trump, nunca nem ouvi falar disso. Nem comentários dentro do setor de inteligência, nada, nada, absolutamente nada. Foi ouvir agora, quando a UOL colocou que nesse vídeo aí que foi editado, e eu não tenho nem tempo de ficar assistindo videozinho editado de TikTok, estava dizendo lá que eu tinha dito que o Alexandre de Moraes estava envolvido no atentado ao Trump. Então eu quero deixar claro que não é verdade, não existe isso, eu nunca disse isso, e nunca nem foi cogitado em nenhum lugar do mundo sobre essa possibilidade, tá? E pior que é verdade, gente. Eu vi agora há pouco no TikTok isso mesmo. Tem um vídeo dele falando isso mesmo. Então vocês verem, né? Às vezes a inteligência artificial vem pro bem e vem pro mal, cara. Acaba, né, acabando com a pessoa. Então, por um lado, eu gosto da inteligência artificial, mas acaba, né, acontecendo essas coisas aí que a gente não sabe o que vem pelo futuro, né? Por um lado, para mim, a inteligência artificial devia atrasar um pouco, mas já estão vindo com tudo, né? Eu não apoio tanto. Eu acho que a maioria de vocês não apoia que me assiste aqui no canal, né? Então, vai fazer o quê? Vamos continuar assistindo, ver o que que tá rolando. O que ele comete, eu falo, quando tenho provas. Agora, quanto a isso, além de não ter provas, não tinha nem conhecimento dessa possibilidade, tá? Então, vamos ser justos, né? A gente busca justiça, vamos ser justos. Quando eu falo que tem, é porque eu tenho provas para apresentar. Quando eu falo que
vou continuar investigando. E nesse caso, nunca tinha ouvido falar disso. Ouvi ontem, quando a minha assessoria disse que no UOL dizendo: o senador mentiu, o presidente americano, o Trump não pode prender Alexandre de Moraes. Aí diz que lá dentro do texto está dizendo que num vídeo do TikTok o senador disse que Alexandre de Moraes teria envolvimento com um atentado contra o Trump. Tá que pariu, gente. Que absurdo. Vocês da imprensa desse consórcio, vocês não têm um especialista, alguém que trabalha no TI, para poder então levantar e ver se aquilo foi editado ou não, foi manipulado, se a inteligência artificial fez aquilo? Não tem não, gente. É só assim no ar. Eu vi, vamos botar no ar. Só para vocês terem ideia, o Alexandre de Moraes me colocou no inquérito por conta de uma imagem criada por inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia. E hoje é fácil você conferir se é verdade ou não. Aí vocês da imprensa não tem ninguém especializado na questão de informática, de tecnologia, nada disso. Não é possível. Não é possível. Então é na maldade mesmo. Eu começo a achar que muita coincidência quando sai que o Trump foi eleito. 30 minutos depois, o consórcio começa a espalhar essa informação. Folha de São Paulo, G1, esses lixos todos aí. Aí você fala: isso não é coincidência. Lógico que não, né? Isso não é coincidência. Então vamos lá. Estamos aí, estamos chegando, estamos com 5 minutos. Só mais um minutinho e a gente já começa. Porque ontem acabou que eu comecei a fazer a live. Ficou, porque o único canal que eu tenho é o YouTube. Um dia eu explico por que o YouTube não me tirou do ar. Tá? É bom que eu vou explicar para vocês como é que funcionam os órgãos internacionais e o que de fato o presidente Trump pode fazer contra Alexandre e o que não pode fazer contra Alexandre. Vamos lá. Então, primeira coisa, esse arquivo do TikTok, a minha equipe levantou, foi postado por essa pessoa aí, que eu não sei quem é, que viralizou esse vídeo, em agosto. Quer dizer, lá para trás. Então, está esclarecido, não foi eu que fiz, não tem nada a ver com isso. E dizer que Alexandre de Moraes tem envolvimento, tinha ou poderia ter envolvimento com o atentado contra o Trump, nunca nem ouvi falar nisso. Eu nunca nem disse isso aqui. Porque não é verdade. Se fosse onde a fumaça fogo, nem fumaça apareceu referente a isso. Vamos lá, o que o presidente Trump pode fazer de fato como presidente dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes? Por que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não veio no evento do G20 no Brasil? Por que o Maduro veio ao Brasil? E por que então Alexandre seria preso? E por qual instituição ele seria preso? São as principais perguntas. Então, vamos lá esclarecer. Eu fiz algumas anotações para não perder nenhum fio da meada. Então, vamos lá. Chegou 1000. Vamos chamando mais gente para todo mundo ter acesso às informações e saberem, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Mais do que o que influenciam de forma mentirosa. Então, aqui eu vou desmentir o que o UOL e que o consórcio do UOL está espalhando para todo mundo aí. Vamos lá, então vamos no mínimos detalhes. Nós temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Nós temos a Corte Internacional de Direitos Humanos,
e nós temos o Tribunal Penal Internacional. Tá? São 3 instituições. O Brasil é signatário em todas. Os Estados Unidos é em parte na OEA e em parte na TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, vamos lá. O Maduro. Por que o Maduro veio ao Brasil e não foi preso se tinha uma ordem de prisão dos Estados Unidos? A OEA é uma coisa, os Estados Unidos é outra. A Comissão Internacional de Direitos Humanos é outra coisa. O Tribunal Penal Internacional é outra coisa. Então, assim, tem nada a ver com os Estados Unidos. A questão dos Estados Unidos é a questão de sanções contra a Venezuela, tráfico internacional de drogas. Então, foi o próprio governo americano que deu uma penalidade de que, se ele fosse em países que os Estados Unidos têm acordos, né, diplomáticos, que então estava dando aí a 18 milhões para quem fosse prender o Maduro, alguma coisa assim. Mas é uma coisa meio que é mais fumaça do que fato. Então, nem a OEA, nem a Corte Internacional de Direitos Humanos e nem o Tribunal Penal Internacional tem acusações ou já crimes ou decisões contra o Maduro. Tem nada, o Maduro está sendo investigado pelas 3, depois desse golpe aí das eleições. Mas não é só ele, não. Vamos para frente, vamos em frente. Então, o Vladimir Putin não veio ao Brasil no G20 porque o Brasil é signatário da Comissão Internacional de Direitos Humanos, que fica na OEA. A OEA tem 53 membros, 53 países que integram a OEA. Então, o Putin, ele está respondendo um processo e já foi, Putin não, Maduro, já foi confirmado pela questão de violações de direitos humanos nas últimas eleições, né, violência policial, agressões e tudo mais. Aí, quem está à frente investigando e tem poder de prender, de fato, e não ficar cobrando, né, como é que fala? Prendeu, ganha lá o seu dinheiro aí. É o Tribunal Penal Internacional. Esse já está investigando Maduro e o governo dele por questões de violações aos direitos humanos. Será que o Brasil também não está ou não estava? Por que será que não estava? Vamos desvendar isso aqui agora. Vamos lá. Governo Biden blindou o governo no Brasil, blindou Lula e blindou o STF. Por isso que a gente sempre falava, poxa, ninguém vai frear esse ministro, não. Ninguém vai parar, não. Nenhum órgão desse internacional vai fazer alguma coisa. E a gente, né? E aí eu fui seguindo as investigações até que eu cheguei ao envolvimento do governo Biden interferindo no Brasil, inclusive nas eleições que Bolsonaro perdeu. Aliás, perdeu não. Foi roubado, né? Foi roubado. E tem provas disso, tá? Não estou falando no ouvir dizer e o achismo, não. Há provas comprovando a participação e a manipulação do Alexandre de Moraes perante as redes sociais. Bom, então o Maduro, o governo americano simbolicamente penalizou ele e diplomaticamente pressionou os países para não receber Maduro e não fazer acordos comerciais com Maduro. E estava assim, apenas isso. O Tribunal Penal Internacional, depois das eleições, oficialmente, a iniciativa deles e também da pressão da ONU, aí começou-se uma investigação contra o Maduro que vai se ferrar e tem poder de prisão, sim. Maduro pode ser preso, sim. Então vamos lá.
E agora com o governo Trump, aí o que o governo Biden blindava, tipo, não vamos pressionar deixa aí os acordos diplomáticos, não vamos mexer nisso não. Vamos botar mais países esquerdistas aí, para governantes da esquerda radical, esquerda não sei o quê, para poder conduzir os países que a gente precisa. E aí foi assim que interferiu aqui no Brasil. Bom, então, qual é a relação com o Moraes? Aí eu vou dizer aonde o Moraes vai ser preso, sim. Então eu vou explicar. Primeira coisa que o presidente Trump vai fazer, que ele já oficializou até para o Eduardo Bolsonaro. Gente, ele tá falando com uma firmeza tão grande que é capaz de acontecer mesmo. Eu não tenho dúvida, né? Mas ele tá falando com uma firmeza que aparenta que vai realmente. Então vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Que está lá em Washington e acompanhou as eleições, em Washington não, está lá na casa do Trump, se não me engano, e acompanhou as eleições, ele mesmo hoje já disse que o Trump reafirmou a questão do visto. Não é de todos os ministros da Suprema Corte aqui, da STF, mas do Alexandre, sim, vai ser retirado o visto dele. Então, retirando o visto dele, impedindo dele entrar nos Estados Unidos, vai ter que ter um motivo. Qual é o motivo? Aí o governo americano vai apresentar questões de censura, violações aos direitos humanos e papapá, cancelou-se o visto. Ou seja, não cancelou porque venceu isso, ou não entregou um documento tal, ou porque xingou os Estados Unidos. Não. É muito mais sério do que isso. É um cancelamento praticamente perpétuo, com possibilidade dele ficar impedido, inclusive, de fazer negócios com empresas americanas. Aí você vai falar assim, Duval, ô senador, e o ministro faz negócio com empresas americanas? Todos nós fazemos. Netflix, Uber, e por aí vai. Tantos outros canais de assinatura, disso até realmente, de fato, investimento e tal, né? Caso ele seja impeachmentado, ele vai sair de ser ministro, ele vai ser advogado e investe em alguma empresa, sei lá o quê. Mas nem o Netflix ele vai poder assistir. Olha ao ponto. Isso é só um aperitivozinho assim, bem chuluzinho. Mas vai acontecer do cancelamento do visto do Alexandre? Sim. Primeiro ponto. Bom, a lei vai... todos os países democráticos e que os Estados Unidos têm força diplomática gigantesco no mundo. Todo mundo sabe disso. Então, ele já comunicou, só não vou dizer a quem, de que ele também vai fazer com que, diplomaticamente, o Alexandre de Moraes seja impedido de entrar nos países que acatarem o pedido. Acatar, mesmo parece ordem, né? Mas acatar o pedido do presidente Trump. Ele vai fazer isso. Então não é só nos Estados Unidos que ele vai ser impedido de entrar. Pode ser em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 países. Aí o Trump está com um ódio que vocês nem imaginam. E aí quem vai trabalhar no governo dele? O Elon Musk. Quem que o ministro Alexandre botou num processinho aqui no STF? O Elon Musk. Por causa de quem? Porque ele não tirou o senador Marcos do Val do ar? E o Alexandre quis competir, e vocês falando, poxa, o Elon Musk carregou para o Alexandre, pagou a multa, e para poder voltar, para poder não sei o quê, arregou, o Alexandre tem mais poder do que ele. Não, gente, porque até então era uma ameaça que o Alexandre estava fazendo. Quando então o grupo decidiu, um grupo decidiu lá, eu falei desse grupo ontem, mas para não ficar repetitivo, aconselhou o Elon Musk a cumprir as decisões ilegais do Alexandre de Moraes para que o que era ameaça se torne fato. Então, hoje é real
que o ministro Alexandre de Moraes penalizou uma empresa porque ele não estava descumprindo a Constituição. Quando ele começou a descumprir a Constituição brasileira, aí o Alexandre de Moraes permitiu a continuidade da empresa. Olha que absurdo. Pode ser que um dia eu pare só para falar, como assim penalizar se descumprir? Tá? Porque não tem censura na nossa Constituição, não existe censura. Mais uma vez, aqui provavelmente tem assessores dos ministros, da Polícia Federal, aqui acompanhando a live. Então eu vou falar para vocês direto. Eu estou pedindo para que, de forma até desafiadora, que os 11 ministros sentem comigo, ou no meu gabinete, ou eu vou no deles, para eles me convencerem que na nossa Constituição é permitida a censura, de qualquer forma que seja. Ah, censura de estuprador. Ah, censura contra não sei quem, contra não sei o que lá. Qualquer coisa, me convence que na Constituição está escrito isso. Se tiver, aí eu começo lá, aí eu prometo que faria discurso no plenário dizendo, erramos, a Constituição está certa e o ministro está realmente protegendo a Constituição. Mentira absoluta, não tem isso, não existe isso. Eu estou convocando vocês, ministros, para essa reunião até hoje, ninguém chamou, para vocês me convencerem que censura está na nossa Constituição. Então, vocês não poderiam imaginar que Deus seria muito maior do que esse ódio, essa vingança de vocês contra a direita. Primeiro, por ter feito o Elon Musk ser censurado no Twitter e, por raiva, ele foi lá e comprou o Twitter. Somente isso. E ao comprar o Twitter, o grupo nosso formado em Washington pediu para que ele pudesse levantar o período das eleições brasileiras. O que a gente recebe? 500 páginas de documentos do Alexandre de Moraes interferindo nas eleições do Brasil, tá? E o ministro sabe que tem esse documento. Mas antes, era o Biden que estava protegendo o ministro. Então, tudo bem. O governo americano não vai fazer pressão diplomática ou política em outros países, ou na ONU, não. Tipo, Alexandre, segue aí acabando com a direita, porque a gente aqui vai fazer a mesma coisa. Tá? A gente não quer Trump, nós manipulando, porque quem nos disse isso pessoalmente foi o Mark Zuckerberg. Disse que ele, por ser esquerdista, já vinha fazendo isso, manipulando os algoritmos para favorecer a esquerda em países estratégicos, inclusive o Brasil. E aí, quando o Elon Musk entrou e parou com esse negócio de censura, quando nós pedimos para uma determinada data ele levantar o que houve de contato, nós ficamos assustados e se comprovou que o ministro Alexandre de Moraes estava ordenando que tirasse influenciadores de direita, que impulsionasse o de esquerda, se não cumprisse, ia prender, ia pagar multas e ia prender. Tá? Ministro, esse documento eu tenho cópia, eu já mandei para vocês na STF. Foi por isso que o ministro me tirou das redes sociais. E o Elon Musk não queria me tirar. E por que o YouTube não te tirou? Eu vou explicar para vocês se der tempo mais tarde. Porque o YouTube, o Congresso dos Estados Unidos disse, cumpre essa ordem legal do ministro Alexandre para ele entrar no cometimento de um crime contra a Constituição brasileira, violações de direitos humanos, abuso de autoridade, blá, 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 e você não vai ser penalizado criminalmente nos Estados Unidos. Porque há uma lei, rapidinho, há uma lei nos Estados Unidos, que se você tem uma filial em outro país, a lei americana diz que você é obrigado a cumprir a lei daquele país, aquela sua filial. Pessoal, olha quanto é importante você assistir o canal e ver informações, notícias que acontecem no mundo.
Pensa, o dono do Facebook está manipulando algoritmos para a gente não ver o que está rolando, né? Coisa errada por trás aí, né? Então, olha o quanto é importante ver o canal, assistir aqui as notícias, né? Vamos finalizar aqui com o Duval, né? Muito legal as informações dele, saber o que está rolando no mundo, saber as informações, senão ficaria muito longo, daria 2 horas e pouco aqui de vídeo, então ficaria muito longo, vamos finalizar por aqui. Mas foi importante essas informações para que a gente possa sair na frente sempre do que está rolando no mundo, tá? E nossos direitos, principalmente, quem tem direito, pessoal, não é só o governo que tem direito, eu entendo direito também, tá bom? Gente, um prazer ter vocês aqui. Não se esquece de se inscrever novamente no canal, deixar o like aí e, claro, seu comentário que é muito importante para mim, saber o que que você está pensando, tá bom? Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.